Minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs. Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia! A você que nos ouve através do WhatsApp ou através do YouTube, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à reflexão diária da Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do Pai, o amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, eu me chamo Marielle Brito, estou ministra da Palavra e da Santa Eucaristia na área missionária Cidade de Deus. Participo da comunidade São Benedito, Arquidiocese de Manaus, setor Dom Luiz. E neste momento, caríssimos irmãos e irmãs, vos convido a estarmos nesta sintonia de fé, de oração, pelos nossos irmãos e irmãs que neste momento, que neste tempo, aqui na região amazônica, estão sofrendo com as secas dos rios, com a falta de alimento, com a falta de água. Já sofrem, já passam por algumas privações. Que possamos assim demonstrar nosso gesto concreto e entrarmos também em oração contínua por todos eles, para que permaneçam firmes e que logo, logo o Senhor providencia a graça da abundância. Amém. Irmãos e irmãs, hoje é quarta-feira da 25ª semana do Tempo Comum. E a liturgia de hoje, que nos é proposta, nos convida, nos diz que pode até parecer difícil nos desprender das coisas materiais e seguir livremente a Cristo. Porém, é isto que Jesus pede aos discípulos: estar a serviço do reino é colocar a segurança na sua verdade e não nos meios humanos. Indispensáveis na ação missionária são o poder e a autoridade que Jesus confere. Enviou-lhes a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. Coloquemos a graça de Deus em primeiro lugar e não as coisas materiais. Que belíssima reflexão inicial para a nossa reflexão de hoje, que está lá em Lucas capítulo 9, versículos 1 a 6. Lucas capítulo 9, versículos 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12 e lhes deu poder e autoridade sobre os demônios e para curar as doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar. E disse-lhes: não levem nada para o caminho, nem bastão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Em qualquer casa onde vocês entrarem, fiquem aí até vocês se retirarem do lugar. E todos aqueles que não os acolherem, vocês, ao sair da cidade, sacudam a poeira dos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa notícia e fazendo curas em todos os lugares.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, vimos aqui este início da missão evangelizadora dos discípulos, daqueles que foram escolhidos por Jesus. Então, esta missão confiada a eles deixa bem claro que a missão de Jesus não é exclusiva dele e que ninguém tem a desculpa de que ele podia fazer o que fez porque era Deus. Os que os discípulos receberam é a mesma autoridade para anunciar o Evangelho que liberta e o poder para expulsar os demônios que alienam o povo e curar as suas doenças. Os discípulos já tinham visto o que Jesus fazia, agora devem fazer o mesmo. As instruções são importantes, nada de muita preparação, nem de acumulação de conforto e segurança. Os discípulos devem confiar em ser bem recebido e atendido em suas necessidades. Não deve ficar passando de casa em casa, criando rivalidades e correndo o risco de buscar melhores hospedagens. A casa escolhida numa cidade ou aldeia se tornará o centro da atividade. Costume cristão antigo que estabelecia o polo da comunidade numa determinada casa. Podemos também conferir lá em Romanos 16, versículo 5 e 1 Coríntios 16, versículo 9. Também em Colossenses, capítulo 4, versículo 15. Outro ponto é não perder tempo com aqueles que não aceitam o anúncio e a prática do Evangelho. Sacudir a poeira dos pés era um gesto típico dos judeus, quando deixavam um território pagão, sinal de que nada tinham a ver com o lugar. O resumo do versículo 6 retoma novamente a missão de Jesus, destinada a chegar a todos. São relembrados os traços fundamentais a anunciar o Evangelho que liberta e confirmar o anúncio com a ação e a prática. Que maravilha, meus irmãos e minhas irmãs! Jesus ensinou tudo para eles, mostrou tudo como fazer, como cuidar, como agir, e para que não ficassem somente na oração, mas que as suas orações os levassem à prática. E essa prática era uma prática bem contundente da forma ensinada por Jesus, demonstrando aqui o desapego e ir na confiança do que o próprio Cristo estava com eles. E para nós, que hoje somos os seus discípulos e discípulas, não é diferente. Não precisamos nos apegar tanto. Precisamos nos confiar na providência divina diante das nossas missões. E nós bem sabemos, onde nós chegamos, tem sempre aquele que nos cuida com tanto carinho, com aquele carinho do alimento, de uma água fresquinha para nos refrescar, e assim por diante. É assim que o Senhor vai providenciando no caminho da nossa missão as alegrias, para que nós possamos bem proclamar, bem levar a palavra, bem viver o Evangelho, bem comunicar esta palavra. Que nós estamos neste mês tão especial que é o mês da Bíblia. Aqui na nossa área missionária Cidade de Deus, vivemos este final de semana um momento muito especial de realizar o primeiro congresso bíblico em nossa área missionária.
E esta missão foi uma missão maravilhosa de estar ali participando, fazendo os nossos irmãos viverem a palavra, vivermos juntos e na comunhão fraterna este evangelho deixado por Cristo, a palavra de Deus que é viva e eficaz em nossas vidas, é luz para os nossos caminhos e nós precisamos ser estes filhos e filhas de Deus, irmãos e irmãs em Cristo, confiantes na sua palavra, que cura, que liberta, que salva, que ilumina, que capacita, que ensina e que nos leva a viver com alegria esta palavra, a sua boa notícia deixada para cada um de nós. Irmãos e irmãs, possamos assim bem viver esta palavra, sempre, sempre. Tenhamos um bom dia, fiquemos na paz que vem de Cristo Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, um abraço a todos. Hoje é seguro.